Barragem de Curumana vai fornecer 60 mil metros cúbicos de água à cidade de Maputo. Acidente faz um ferido grave e danos avultados na Matola. Josefina Massango volta a participar da produção cinematográfica internacional. Nassir Armando é novo treinador da União Desportiva de Songo. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. A população do distrito de Govuro diz que não está a beneficiar da exploração de gás natural em Pande e Nova Mambone. A mesma queixa-se de caminhões da multinacional Sasol, que estão a acelerar já a danificação da Estrada Nacional número 1. Preocupações apresentadas ao Presidente da República, que hoje iniciou uma visita de 4 dias à província de Inhambane. Ido de Vilanculos, por onde entrou a província de Inhambane, o chefe de Estado escalou a localidade de Machacame, no distrito de Govuro, para a visita de 4 dias a esta província. Esse é seu gato. Onde estás a criar? À sua chegada, foi ver o que a província de Inhambane produz nesta feira agropecuária. Aqui orientou o primeiro comício popular e a população reclamou o fato do distrito dispor de gás natural que está a ser explorado pela Sasol em Pande e Nova Mambone, mas a população de longe se beneficia desses recursos, passado quase 20 anos de exploração. Preocupa-nos ainda a falta da responsabilidade social da empresa Sasol, que explora o gás nas localidades de Pande e Nova Mambone. Um recurso de muito valor, mas sem nenhum investimento visível que beneficie diretamente a população do distrito. Para além da Estrada Nacional, que está sendo degradada por caminhões da mesma empresa. O chefe de Estado disse que o governo também tem a mesma percepção e por isso o assunto está a ser discutido e haverá solução em breve. É um assunto que está na nossa responsabilidade. O vosso governador está sempre a discutir isso. E não só, mesmo a nível do Ministério da Terra, Ambiente, Ministério dos Recursos Minerais. Então é um assunto que está tratado e esperemos que vamos encontrar uma saída. As pessoas estão a explorar a riqueza em Moçambique, a riqueza tem que beneficiar os moçambicanos. Outra preocupação é a degradação acentuada da Estrada Nacional número 1. Reabilitação ou construção da Estrada Nacional número 1 no troço Pambara à Vila Franca do Save. O Ministério está a trabalhar, o Governo está a trabalhar no sentido de mobilizar recursos, mobilizar os investidores. Nós temos a expectativa de que a qualquer momento teremos sinais do resultado, porque toda a estrada tem que ser reparada ao número 1. Naturalmente que iremos começar nas zonas mais críticas. Na mensagem à população, Filipe Nunes, em resposta aos apelos da paz, pediu que a mesma seja tolerante para com os homens da Renamo quando saírem das matas. Queremos também apelar a todos os moçambicanos aqui na província de Inhambane para continuarmos a viver em tolerância, em reconciliação. Aqueles de nossos irmãos, mesmo quando sabemos que aquele estava daquele lado, se aparece agora, somos todos irmãos, não deve estranhar ninguém, porque de fato é irmão, saiu da nossa aldeia, da nossa povoação. Ainda em Machacame, o presidente visitou esta farma de produção de frutas, viu viveiros e plantações de ananás. A fruta deverá ser processada localmente e outra exportada para a África do Sul e outros mercados. Temos que dar mais oportunidades para ver se faz mais. Como se pode ver, é uma farma que começou praticamente no ano passado e promete muito, variedades moçambicanas, esse ananás do Muxungo e esse sul-africano, com diferentes características. Há condições, aquilo que a gente fala, de fato, está a acontecer. Ainda em Govuro, o Presidente da República orientou a sessão extraordinária do Governo Provincial e pediu que os administradores distritais preparassem informação sobre a segurança alimentar. Com o
Coube ao governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, apresentar o relatório de desempenho do governo provincial em 2017 e primeiro trimestre de 2018. E quase todos os indicadores mostram que a província cresceu significativamente, mas há atividades que ainda constituem um desafio. Garantir a implantação de uma fábrica de processamento de castanha de caju em Macinga, processo que já começou e que resultou da nossa conferência de investimentos. Assegurar a continuidade do processo de prospecção e pesquisa das areias pisadas de Jangamo e Inharime, que também estão. Recuperamos a notícia que dá conta que a região metropolitana de Maputo passa a receber 60 mil metros cúbicos de água por dia, vindos da barragem de Curumana a partir de finais do próximo ano. Esta quantidade corresponde a metade do que a barragem dos Pequenos Limões fornece atualmente ao Grande Maputo. Tenho indicação de que vamos recuperar a peça de reportagem que dá conta que em Govuro o Presidente da República orientou a sessão extraordinária do Governo Provincial e pediu que os administradores distritais preparassem informação sobre a segurança alimentar. Ainda não é desta, convido a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal da Noite. Por razões técnicas tivemos que interromper a transmissão do jornal. Agora, pelos transtornos, as nossas sinceras desculpas. E seguimos ainda neste jornal, ainda em Govuro. O Presidente da República orientou a sessão extraordinária do Governo Provincial e pediu que os administradores distritais preparassem informação sobre a segurança alimentar. Coube ao governador da província de Inhambane, Daniel Chapo, apresentar o relatório de desempenho do governo provincial em 2017 e primeiro trimestre de 2018. E quase todos os indicadores mostram que a província cresceu significativamente, mas há atividades que ainda constituem um desafio. Garantir a implantação de uma fábrica de processamento de castanha de caju em Macinga, processo que já começou e que resultou da nossa conferência de investimentos. Assegurar a continuidade do processo de prospecção e pesquisa das areias pisadas de Jangamo e Inharime, que também estão em curso. Queremos reabilitar a estrada do troço Pambara-Save, reabilitar a ponte sobre o rio Save, operacionalizar o regadio de Chimunda e materializar o projeto da estrada número 222, Mapinhane-Pafur. O Presidente da República gostou do relatório do Executivo liderado por Daniel Chapo. Apesar do vosso relatório, da vossa informação não trazer comparações com 2016, portanto só faz o plano e a realização. Isso pode ser premeditado, é para não vermos se cresceram ou não. O crescimento da agricultura foi visível. O setor outro que mais nos apaixonou foram os indicadores na área de pesca e também na cultura do peixe. Mas deixou uma recomendação para os administradores distritais que devem apresentar uma informação até o final da visita sobre segurança alimentar. Argumentar com números exatos qual é a produção, para comer quanta gente, se diz que há comida ou não há comida, porque tenho estado a constatar, passo por todas as províncias e a informação que tenho, não haverá fome. Em contrapartida, ouço o INGC dizer que este ano há de ter tantas pessoas com fome, não sei quais são essas informações, tiram de onde, vocês dizem outra coisa. Então quero ouvir cada administrador. Esta sexta-feira, o chefe de Estado participa das celebrações que marcam o fim do mês do Ramadão e visita o distrito da Macinga. A região metropolitana de Maputo passa a receber 60 mil metros cúbicos de água por dia, vindos da barragem de Curumana, a partir de finais do próximo ano. Esta quantidade corresponde a metade do que a barragem dos Pequenos Limões fornece atualmente ao Grande Maputo. Naquela que é a sua primeira saída pública desde que chegou ao cargo de Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, em maio passado, João Machatini visitou esta quinta-feira a barragem de Curumana, em Moamba. O objetivo era de se situar em relação às obras de aumento da capacidade de armazenagem de água e transporte para fornecer à região metropolitana de Maputo, que desde janeiro de 2017 vive a escassez de água devido à redução das reservas
no atual fornecedor Pequenos Libombos. E para que Corumana forneça água a Maputo, Machatini diz que tudo depende da construção da estação de tratamento de Sábie, que deverá arrancar em julho próximo. É um processo cuja sua licitação já iniciou. O processo encontra-se, portanto, em avaliação para a obtenção de no objection do Banco Mundial e, segundo nos foi dito aqui pelo seu diretor do Banco Mundial, teremos esta resposta nos próximos dias. E logo a seguir irão, portanto, arrancar os trabalhos que levarão aproximadamente 20 meses. Por outro lado, decorrem obras de aumento de comportas da barragem de Corumana, devendo a capacidade de armazenamento passar de 720 mil metros cúbicos para 1.400.000 metros cúbicos. As obras de comportas, o prazo é de 18 meses. Portanto, como vê, o processo da mobilização já iniciou, o empreiteiro está mobilizado, está instalado. Portanto, dentro de 18 meses, se não tivermos desvios de correntes da própria execução da obra, poderemos, portanto, ter as comportas já em pleno funcionamento. Entretanto, com a falta de chuva, Corumana conserva neste momento apenas metade da sua real capacidade. O valor para as obras de aumento da capacidade desta barragem e o respectivo transporte de água para a cidade de Maputo, Matola, Moamba, Marraquém e Manhissa está orçado em 250 milhões de dólares, sendo o Banco Mundial um dos principais financiadores. Isto inclui aumento da capacidade da albufeira de Corumana, também o transporte, o duto, quer dizer, até a cidade de Maputo e também a estação de tratamento, com também investimentos em densificação, aumento de conexões domiciliares na área de Grande Maputo. A água de Corumana vai percorrer 45 quilômetros até este ponto, na zona da ponte sobre o rio Incomate, onde estão instaladas condutas adutoras que vão transportar a água ao centro distribuidor da Machava, na Matola. E enquanto não se conclui as obras ligadas à Corumana, estão a ser feitos trabalhos de operacionalização de 10 furos para ajudar no fornecimento de água à região metropolitana de Maputo. Os 320 milhões de dólares referentes à construção da barragem Moamba Major ainda estão a ser negociados com o Brasil, depois deste país ter suspendido o financiamento na sequência das investigações aos esquemas de corrupção naquele país. O ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos diz que até finais do próximo semestre poderá-se anunciar os resultados das negociações. Bom, a barragem Moamba Major é um processo que estamos a olhar com a devida atenção. Estão a decorrer negociações entre, portanto, os principais intervenientes neste processo, desde a nossa contraparte brasileira, o Ministério da Economia e Finanças, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, por forma a encontrar uma solução que possa, de facto, viabilizar e retomar os trabalhos da barragem. Queremos assegurar que esta abordagem está no bom ritmo. Acreditamos que até finais deste semestre, início do próximo semestre, poderemos ter boas notícias em relação à retoma dos trabalhos da barragem Moamba Major. A Assembleia da República diz que não há tempo suficiente para uma revisão profunda da legislação eleitoral. Este posicionamento foi defendido após a auscultação feita à Comissão Nacional de Eleições sobre o assunto. Sendo pertinente, caberia mesmo à mesa. O presidente da Comissão da Administração Pública e Poder Local da Assembleia da República, Lucas Chomera, disse a jornalistas que não há tempo para fazer uma revisão profunda da legislação eleitoral, tendo em conta que as eleições autárquicas estão marcadas para outubro. Chomera falava momentos depois da auscultação feita à Comissão Nacional de Eleições, no âmbito da proposta relativa à eleição dos titulares dos órgãos das autarquias locais. Nosso objetivo neste momento é fazer uma revisão tão pontual para podermos incorporar e, portanto, ajustarmos essa lei às mudanças, às inovações que houve na Constituição quanto à forma de eleição do presidente do Conselho Municipal ou do Conselho da Povoação. Portanto, é isso. Mas também
há alguns aspectos de, como se diz, de logística, de sistemática, que nós, sem mudar o conteúdo, podemos arrumar melhor os artigos. Por exemplo, na atual lei, às vezes começamos por encontrar o recenseamento, o apuramento, depois no fim, quer dizer, então isso podemos fazer, rearrumar melhor os artigos sem mudar o conteúdo. Ao longo dos anos, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karim, partilha do mesmo posicionamento e acrescenta que neste momento a questão de fundo a ser analisada é a questão de apresentação das listas de candidatos para presidente da autarquia. A parte essencial desta proposta, na nossa ótica, devia ser a questão relativa, portanto, à apresentação das listas de candidaturas. Porque, como sabem, a revisão pontual da Constituição obriga naturalmente a revisão da forma de candidatura, não é? Para o presidente do Conselho Municipal. Tanto que já não vai ser uma lista uninominal, passa a ser, portanto, pelo sistema de cabeça de lista, o que pressupõe que haja, portanto, uma única candidatura. As audições parlamentares continuam nesta sexta-feira, devendo ser ouvida a ministra de Administração Estatal e Função Pública, Carmelita Namachlua, para na segunda-feira, a 4ª Comissão da Assembleia da República realizar uma outra audição com os representantes dos partidos extraparlamentares. Inicia amanhã a inscrição de partidos políticos, coligações de partidos e grupos de cidadãos que queiram participar nas eleições autárquicas de 10 de outubro. O processo de inscrição vai durar 15 dias. A Comissão Nacional de Eleições reuniu esta quinta-feira com os partidos políticos para partilhar as mais recentes alterações do calendário eleitoral. A principal alteração que nós registramos tem a ver com o início da inscrição dos partidos políticos, coligações de partidos políticos e grupos de cidadãos que queiram participar nas eleições autárquicas. Portanto, alteramos a data do dia 1 para o dia 15. Também apresentamos aos partidos políticos aquilo que são os procedimentos legais que devem ser observados para que uma inscrição seja de facto aceite e aprovada pela Comissão Nacional de Eleições. Com as alterações, a data do início da submissão das candidaturas passa para 5 de julho, um atraso que beneficia os concorrentes, uma vez que estes já têm um calendário eleitoral desde abril de 2017. A CNE diz que as alterações não foram feitas por acaso. Fizemos porque está a decorrer ao nível do nosso país um processo de revisão da legislação eleitoral e mesmo para acomodar isso nós fizemos este atraso, mas também houve um fator que foi o recenseamento eleitoral, que como todos sabem também sofreu um atraso sensivelmente de 2 semanas do seu início, decretado pelo Conselho de Ministros, mesmo porque tivemos uma segunda volta das eleições intercalares em Nampula. A CNE diz que está aberta para prestar assessoria jurídica aos partidos políticos e outros concorrentes durante as fases de inscrição e submissão de candidaturas. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral diz que os resultados definitivos do recenseamento eleitoral deverão ser conhecidos na próxima semana. Um mês depois do término do recenseamento eleitoral, ainda não são conhecidos os resultados definitivos do processo. É com base nos resultados do recenseamento que será definido o número de mandatos na Assembleia Municipal de cada autarquia. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral diz que vai submeter, dentro de dias, os dados sistematizados para a aprovação da Comissão Nacional de Eleições. E ao longo da próxima semana, acredito que a CNE vai aprovar e vai divulgar aquilo que são os resultados definitivos do recenseamento eleitoral e os mandatos por cada autarquia. Portanto, quando chegar a hora da apresentação das candidaturas, os partidos políticos, coligações de partidos já terão conhecimento daquilo que são os mandatos por cada círculo eleitoral. Depois do recenseamento, o STAI está a preparar as formações a todos os níveis, desde o nacional, provincial
até aos membros das assembleias de voto. Brevemente vamos lançar aquilo que é o calendário das formações para iniciarem as atividades. Portanto, temos tudo acautelado. Ao nível da produção dos materiais já foram lançados alguns concursos para materiais de educação cívica. Foi lançado também o concurso para a produção dos materiais de formação dos membros das mesas de voto e muito brevemente também será lançado o concurso público para aquisição de material eleitoral para as eleições autárquicas. As 5ª eleições autárquicas realizam-se no dia 10 de outubro em 53 municípios. O secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, diz que o processo de diálogo entre o coordenador da Comissão Política e o chefe de Estado está a fluir. Bissopo reconhece haver complexidade no capítulo de defesa e segurança. O secretário-geral da RENAMO, Manuel Bissopo, diz que a presença de Yusuf Mamad, coordenador da Comissão Política daquele partido, nas matas da Gorongosa, tem em vista o cumprimento da paz e estabilidade no país. Numa demonstração clara de que somos fiéis àquilo que o nosso comandante em chefe decidiu: trégua sem limite, paz e estabilidade do país. Portanto, a fixação da residência dele em Gorongosa tem a ver com esse compromisso de manter a paz, manter a estabilidade, num ambiente de um diálogo permanente, de modo que, efetivamente, o segundo ponto sobre as questões de defesa e segurança termine no espírito e letra como o nosso comandante em chefe tinha idealizado com o Presidente da República. Bissopo diz ainda que o diálogo entre a RENAMO e o Presidente da República está a fluir, pese embora a complexidade do pacote de desmilitarização. Está a fluir, como tem-se dito sempre, que é um processo complexo, que exige calma, paciência, cedências, e isto custa seu tempo. Mas o processo está a andar, há um contato permanente com o governo, no sentido de que este processo ocorra normalmente, e é nossa vontade que tudo ocorra dentro dos próximos tempos para termos um desfecho e garantir que, de facto, Moçambique sempre vá para frente com paz e estabilidade econômica. O secretário-geral da RENAMO está na Zambésia, onde vai trabalhar nos 6 municípios para preparar, junto do seu partido, o processo eleitoral autárquico deste ano. Fernando Bismarck foi eleito esta quinta-feira com 133 votos para a cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique às eleições autárquicas de outubro próximo no município de Nampula. O Movimento Democrático de Moçambique já escolheu quem vai liderar a lista daquele partido nas eleições autárquicas de outubro no município de Nampula. Trata-se de Fernando Bismarck, que venceu com 133 votos num sufrágio em que exerceram o direito de escolha 200 membros de diferentes órgãos ao nível desta autarquia. Fernando Bismarck promete criar um grande movimento que vai assegurar a vitória do MDM neste município. Escolheram a mim para liderar, digamos assim, a lista, e é uma grande satisfação. Obviamente que tudo faremos em conjunto, como sabe, não é uma lista individual, é portanto, uma lista e um movimento do partido que tem de fazer o esforço para resgatar a cidade de Nampula, e nós estamos confiantes que isto vai acontecer no dia 10 de outubro. Fernando Bismarck disse ser uma das suas pretensões, igualmente, restituir aquilo que chamou de sentido de pertença. O que eu digo aos membros, que confiem no partido, de que é o partido que vai concorrer agora, de tudo fará para melhorar as condições de vida, resgatar, em primeiro lugar, a esperança, o sentido de pertença da cidade de Nampula, devolvendo a alegria, portanto, a estes municípios. Realmente saiu aquele filho que a população de Nampula depositou confiança e tem esperança de recuperar a cidade de Nampula e devolver a sua dignidade com a pessoa do Fernando Bismarck. Fernando Bismarck disputou aquela posição com outros 2 concorrentes. O deputado da Assembleia da República é natural da cidade de Nampula e tem 42 anos.
Um ferido grave e danos avultados é o balanço de um acidente de aviação envolvendo 4 viaturas na Matola. Há suspeitas de que entre os acidentados esteja um grupo de criminosos que tentava fugir. A polícia não confirma a informação. Tudo começou com a perseguição de 2 carros, um Toyota Spacio e este Toyota Corolla Sprinter. Chegados nesta zona da Avenida Eduardo Mondlane, na Matola, houve um embate entre os 2 veículos e acabaram acidentando noutras 2 que seguiam na faixa contrária. Eram 13h30. O carro que me atingiu é aquele lá, aquele que está ali atrás. Foi ele, porque ele chegou, me encontrou aqui, eu estava estacionado. Ele chegou, bateu o meu carro, ele também foi batido já lá à frente, e eu não vi como é que foi ali. Foi uma cena muito rápida? Sim, foi uma cena muito rápida. E depois disso, deixaram algumas pessoas do outro carro acidentado, fugiram? Fugiram as pessoas que estavam lá à frente. Este carro, aquele que está ali atrás ali, estava de passagem. Então, aqueles 2 estavam a vir a se perseguir. Então, não sei, porque um dos caras estava a fazer zigue-zague. Eu não cheguei a acompanhar bem porque estava a atender um cliente aqui. Ouvi só o barulho. Há indicações de que numa das 2 viaturas que seguiam em perseguição estavam a bordo supostos criminosos com avultadas somas de dinheiro. Entretanto, o Comando Provincial da Polícia em Maputo não confirma a informação. A causa do acidente presume-se que tenha sido excesso de velocidade e ultrapassagem irregular. Isso deriva que ainda é uma eventualidade, estamos ainda a recolher dados. O que eu posso assegurar é que temos neste momento 3 pessoas que estavam numa das viaturas que estava em perseguição, que estão a ser ouvidas em sede das subunidades policiais, que é para se produzir um relatório com alguma precisão sobre o que realmente esteve a acontecer. Do acidente, houve um ferido grave que se encontra em cuidados médicos no Hospital Provincial da Matola. Os acidentes de aviação estão a ceifar vidas na província da Zambésia. Na última semana, 7 pessoas morreram em consequência dos acidentes originados por excesso de velocidade. As estradas da Zambésia estão a tornar-se em verdadeiros corredores de mortes devido a acidentes de aviação. Só na última semana, 7 pessoas morreram. Os acidentes estão a ser causados por excesso de velocidade. É algo que tem vindo a preocupar nossas autoridades no que concerne ao capítulo dos acidentes de aviação. Só para realçar esse aspecto, só na semana passada tivemos 4 casos de acidente de aviação ao nível da nossa província, que resultaram em 7 óbitos. É de facto uma situação bastante preocupada e que tem vindo a preocupar todas as autoridades, não só a polícia, como toda a sociedade num cômputo geral. E queremos aproveitar esta oportunidade para apelar com principal incidência aos automobilistas que se façam a via pública mesmo lúcidos e cientes para conduzir e sabendo que estão, de facto, numa situação de salvar vidas. Na medida em que há uma condução prudente e defensiva, isso evita com que haja o surgimento de muitos acidentes de aviação. A polícia na Zambésia exorta os condutores a pautarem por condução defensiva. Comentadoras do programa Opinião no Feminino dizem que não devia ser o Presidente da República a anunciar a solução para os acidentes na circular de Maputo. Fátima Mimbir e Écita Cigaú, que entendem também que caíram mal os pronunciamentos do chefe de Estado sobre a falta de preparação das pessoas para viverem na cidade. Parece que este pronunciamento também teve este condão, caiu-nos para todos nós moçambicanos e não caiu bem, porque todos nós, e de ambas as partes, para a população por um lado, porque ela sempre viveu ali, é nativa ali, a circular apareceu em controle ali por um lado, mas também para nós, porque não há clareza, pelo menos para mim, de que este pronunciamento fosse dirigido às populações do Xiang. E é preciso notar um aspecto importante, muitas pessoas estão a ser forçadas a viver no meio urbano.
Temos um exemplo em Palma que já chamamos de atenção, está-se a construir uma cidadela urbana para comunidades ruralizadas, inclusive retirar até pessoas que vivem na costa para viver no continente. Isto, ninguém lembra que estas pessoas não estão preparadas para viver na cidade. Entretanto, quando amanhã tiverem situações de instabilidade, porque são assaltadas e não há resposta, porque são atropeladas e não há respostas, fizerem, portanto, se manifestarem, vão dizer que não estão preparadas para viver na cidade. E alguém lhes preparou para viverem na cidade? Não creio que tenha que ser o chefe de Estado a fazer isso, e numa situação de crise. O município, e ao que consta, parece que o município já tinha planificado esta intervenção, portanto, de pôr ali uma ponte, constou-me que já tinham isto planeado, mas queriam que se fizesse a entrega formal, portanto, da estrada circular. Portanto, se perceberam que já ali uma escola, houve 1, 2, 3, 4 mortes, penso que o próprio município podia ser proativo e receber esta obra ou criar um calendário mais flexível para que estas intervenções acontecessem. Não faz sentido que seja o Presidente da República ir lá, mas nós entendemos que o Presidente da República, na verdade, não foi porque aquele problema é um problema do seu nível. Foi pelo fato de ter feito pronunciamentos que, de alguma forma, se podem relacionar àquele caso, porque naquela semana houve barricadas à estrada feitas por aquelas pessoas que estão a reclamar porque querem solução para não perderem vidas. O programa a acompanhar na íntegra aqui na STV, depois da telenovela A Força do Querer. Convido a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. De volta ao Jornal de Noite, jovens que já cumpriram metade das suas penas no estabelecimento penitenciário especial da recuperação de Boane, na província de Maputo, queixam-se da falta de resposta nas propostas de liberdade condicional. Os 102 jovens com idades que variam de 16 a 21 anos e que cumprem as suas penas neste estabelecimento penitenciário na província de Maputo tiveram um dia diferente. Receberam esta quinta-feira a visita do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica, IPAS, e tiveram a oportunidade de apresentar as suas preocupações. Já tenho 2 anos e 4 meses. Sim, estou à espera de liberdade condicional para ter a resposta. Disseram-me que se eu tivesse bom comportamento na cadeia, teria direito à liberdade condicional depois de cumprir metade da minha pena. Mas isso não está a acontecer. Não tenho resposta do recurso já há 2 anos. Fui condenado a uma pena máxima de 24 anos de prisão. O IPAS considera legítimas as queixas apresentadas pelos jovens em conflito com a lei e promete intervir a seu favor. Já cumpriram metade da pena, estão bem comportados, portanto, têm todos os requisitos cumulativos para beneficiar da liberdade condicional, mas não poderão beneficiar antes de receber aquilo que é a resposta dos recursos interpostos a essas instâncias. Para dizer que nós vamos dar seguimento e trabalhar com o Judiciário para que não só esses 2, mas os outros recursos continuem a ter resposta antecipada. Também há ações que nós vamos reportar ao CERNAP e também à direção do Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Por outro lado, a direção deste estabelecimento penitenciário assume a incapacidade de garantir um posto médico e educação para aqueles que concluíram o nível elementar. Entretanto, está prevista a introdução de cursos de serralharia e informática. E neste preciso momento já está em vista, portanto, a criação do curso de serralharia e de informática. E estamos ainda a trabalhar com parceiros para ver se em breve podemos ter outras atividades, portanto, profissionais. Os crimes de furto, roubo e de violação sexual são os que levaram estes jovens à prisão. A visita do IPAS surge no âmbito das celebrações da Quinzena da Criança. Moçambique tem mais de 200 mil albinos. A maioria continua a sofrer de estigma e discriminação, principalmente as mulheres e crianças. O governo diz já ter, entre outras medidas, aperfeiçoado a legislação para combater este mal.
Celebrou-se esta quarta-feira o Dia Mundial de Sensibilização sobre o Albinismo. Em Maputo, a celebração juntou diversas personalidades num evento que foi aberto pelo músico Ali Fak, ele próprio portador desta condição. Vários oradores de diversas organizações que defendem os direitos dos albinos discursaram no evento, entre eles o escritor Mia Couto, que para despertar a consciência sobre a necessidade de se combater o estigma, contou a história real de um pedreiro conhecido seu, que um dia tentou convencê-lo a deitar fora um copo com o qual havia servido água a um albino. Passado alguns anos, passaram-se talvez 5, 6 anos, e uma vez esse pedreiro voltou a visitar-me e trazia pela mão 2 crianças. E as 2 crianças eram albinas, eram 2 meninas, e ele apresentou: são as minhas filhas, disse ele. E contou-me o próprio processo interior que ele tinha tido de se vencer a si próprio naquilo que eram os preconceitos, os medos, as suspeitas. A embaixadora de Portugal em Moçambique recordou aos presentes que o problema dos albinos continua uma prioridade no continente africano. Infelizmente, em muitos países africanos, milhares de pessoas com albinismo são discriminadas, são oprimidas e perseguidas, obrigadas a viver isoladas e em extrema pobreza, devido a estigmas e a mitos que, na maior parte dos casos, se revelam fatais. Já a representante da ministra do Gênero, Criança e Ação Social disse que o governo estava a levar a cabo várias ações visando combater os crimes que têm sido cometidos contra os albinos. O governo tem vindo a desenvolver esforços através da aprovação de instrumentos legais e a sua implementação para a proteção e defesa dos direitos das pessoas com albinismo, com destaque para o Plano Nacional de Ação Multissetorial, a Lei de Combate ao Tráfico de Pessoas e Órgãos Humanos e o Código Penal, que agravou as medidas penais. No evento realizado em Maputo, foi ainda exibida uma exposição retratando diversos aspectos da vida dos albinos. A atriz Josefina Massango volta a participar numa produção cinematográfica da Leopard Filmes. Depois do filme Ruth, a produtora portuguesa vai rodar mais um filme no país. Ruth, uma história da transferência de Eusébio do Sporting de Lourenço Marques para o Benfica de Portugal, já foi estreado em Maputo. As coisas não vão ser assim tão simples. Mas eu de políticas percebo pouco. Chegou ontem de Lisboa e traz-lhe uma carta do presidente do Benfica. Despachar o Eusébio para Lisboa não é fácil, mas despachar a Ruth para Lisboa... Cristão Silva, diretor do Benfica. No entanto, os projetos da Leopard Filmes ainda mexem com Moçambique. Por isso, em agosto e setembro, a produtora portuguesa vai rodar mais um filme inteiramente no país, desta vez sobre a participação portuguesa e moçambicana na Primeira Guerra Mundial. É uma coisa muito pouco conhecida e muito pouco falada, porque não foi propriamente um sucesso militar nosso, mas foi uma coisa que faz parte da nossa história e que vamos relembrar num filme que será também uma série de televisão e que achamos que é importante, nesta altura em que se celebra o primeiro centenário do armistício, fazermos um filme histórico sobre isso, que mais uma vez vai nos pôr lado a lado com os moçambicanos a trabalharmos em conjunto num filme que espero estar aqui dentro de um ano a apresentar. À semelhança de Ruth, a próxima produção da Leopard Filmes vai contar com o protagonismo de Josefina Massango, que vai ter de enfrentar um grande desafio. Afinal, os nossos personagens para esse filme vão ter que se alterar bastante. Portanto, a imagem, do ponto de vista do figurino que vai ser criado, tem que recuar muitos anos mesmo. E, portanto, estamos-nos a preparar e já andamos a preparar para este filme desde há 2 anos, é bem verdade. Mais uma vez, as gravações da produtora Leopard Filmes terão apoio do Instituto Nacional de Audiovisual e Cinema.
O Museu Regional da Coleção Mista em Inhambane está em estado avançado de degradação. Para além da ampliação, o edifício necessita de uma urgente intervenção do teto. Casa que conserva várias coleções de objetos que fazem a nossa história desde a era colonial, que clama por uma rápida intervenção devido ao atual estado em que se apresenta. Teto em decomposição, marcas nas paredes, denunciam infiltração e teto falso quase em desaparecimento e o perigo à espreita para os funcionários que aqui trabalham e não só. Para uma nova cobertura são necessários cerca de 2 milhões de meticais, o valor não disponível. O teto está degradado e permite a infiltração de água no tempo de chuva, o que contribui para molhar nos objetos. E para tal precisa de uma intervenção imediata no sentido de reabilitação e também necessitamos de ampliar um pouco, visto que o espaço é muito pequeno e não cabe para acolher aquilo que são objetos que retratam a identidade histórica e cultural da província de Inhambane. Apenas para a reabilitação do teto precisa-se aproximadamente 2 milhões de meticais. E neste momento não tendes disponível? Não temos. A nossa equipa de reportagem encontrou as flores que nunca murcham, que também deixaram as suas apreciações a partir do estado do próprio edifício. Gostava de ver o lugar que está mais bonito do que está agora. Está feio no teto. Gosto de ver a cara que usava no tempo de guerra, na província de Gaza. Eu gostei de ver aquela casa e gostei de ver aquele telefone, aquele patuque. Por lado de fora, os adultos em trânsito consideram o local impróprio para a colocação do museu. Não está assim de uma forma clara para ter que as pessoas que foram passar daqui e saber identificar que aqui é museu, porque nem está a se ver aqui nenhuma placa que diz respeito a isso. Está a esconder a história daquilo que podia ser o nosso museu da província de Inhambane. Este é apenas mais um local em aparente estado de abandono e que clama por uma reforma. Seguimos com a página internacional. A Associação dos Veteranos da Guerra do Zimbábue diz que a oposição MDC é nova Renamo do Zimbábue por causa da sua união com um novo partido apoiado por reacionários do ZANU-PF. De acordo com os jornais News 24 e News Zimbábue, o líder dos veteranos de guerra do Zimbábue, Vitor Matemanda, comparou o principal partido da oposição MDC com a Renamo. A comparação deve-se ao facto da nova aliança do MDC estar a trabalhar com NPF, partido formado por reacionários do ZANU-PF após a queda de Robert Mugabe. Segundo NPF, Grace Mugabe, ex-primeira-dama do Zimbábue, está interessada em ser vice-presidente da nova aliança do MDC. O partido NPF tem contado com o apoio de Robert Mugabe. O líder dos veteranos avisou o partido no poder, ZANU-PF, do grande perigo de formar uma coligação com a oposição e ameaçou que ZANU-PF iniciaria uma série de perseguições a todos os membros do partido que colocassem em risco os valores da revolução. Zimbábue tem eleições presidenciais agendadas para o dia 30 de julho próximo. O Papa Francisco pede aos países do mundo uma mudança de comportamento e mais solidariedade para com os migrantes. O Papa Francisco não ficou indiferente perante o caso dos 629 migrantes que foram na segunda-feira impedidos de desembarcar na Itália pelo novo governo populista e a discussão acesa entre Malta, França e Itália. Esta quinta-feira, na conferência sobre migração internacional que decorre no Vaticano, Papa Francisco apelou aos países do mundo para mudarem de comportamento face à crise de migração, tendo dito que a cooperação internacional era vital. O Papa pede mais solidariedade e compaixão aos países europeus que têm acolhido refugiados, bem como a partilha de responsabilidade por todos os Estados, pois o peso da migração não pode ser suportado por países individuais.
Os refugiados não deviam ser vistos como pessoas estranhas, mas como vidas que, de certo modo, enriquecem uma sociedade, disse Papa Francisco. A recusa de acolher mais migrantes por parte de Malta e Itália fez o governo francês acusar o governo italiano de irresponsável. Por sua vez, Itália disse que não aceitaria lições hipócritas da França depois de esta ter invadido e desestabilizado a Líbia. Convido-lhe a um breve intervalo, mas antes a previsão de estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo, 32 de máxima, 13 de mínima, Xai-Xai, 29 de máxima, 14 de mínima, Inhambane, 29 de máxima, 17 de mínima. Seguimos para a zona centro do país, Beira, 28 de máxima, 18 de mínima, Quelimane, 29 de máxima, 19 de mínima, Chimoio, 26 de máxima, 14 de mínima, Tete, 31 de máxima, 18 de mínima. E por fim, a zona norte do país, Nampula, 28 de máxima, 18 de mínima, Pemba, 29 de máxima, 19 de mínima, Lixinga, 25 de máxima e 11 de mínima. Do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. De volta ao último bloco deste jornal, a Associação de Basquetebol da cidade de Maputo diz estar tudo a posto para o início amanhã da série das play-offs da final da Engine Maputo Basket em seniores femininos. O pavilhão do desportivo será palco pelo segundo ano consecutivo de jogos de grande intensidade na decisão de título de campeão da cidade em seniores femininos. Por se tratar de um momento único em que irão desfilar na quadra as estrelas da seleção nacional, há toda uma logística criada para que a festa seja um fator dominante na final. A Associação de Basquete da cidade de Maputo tem alguns parceiros que vão poder, durante os jogos que serão realizados, fazer ativação de vários produtos. E esses produtos serão obviamente, para os nossos espectadores, mas também pensamos que poderíamos elevar um bocadinho mais aquilo que é a qualidade do nosso espetáculo, incorporando outras atividades, como atividades culturais. O incremento da premiação por parte da Engine é também um grande estímulo para que os atletas deem o seu melhor e proporcionem um grande espetáculo na quadra. É verdade que o basquete é uma modalidade coletiva, mas existem sempre aqueles que se destacam naquilo que são as diferentes componentes do basquete. Então, do mesmo jeito, teremos premiações para o melhor jogador, o jogador mais valioso da prova, teremos premiações para o melhor ressaltador, o melhor triplista, o melhor defensor. Isto tentando igualar aquilo que se faz em outras competições, em outras ligas de basquete, não só a nível da África, mas também a nível do mundo. Ao público que se fizer ao pavilhão do desportivo, fica a promessa de momentos de grande emoção. Ferroviário de Maputo e Costa do Sol protagonizaram ano passado jogos de grande nível e espetáculo na final da Engine Maputo Basket e Campeonato da Cidade. Nas vésperas da grande final deste ano, recordamos o grande espetáculo proporcionado pelas duas equipas em 2017. Jogos de grande emoção e de desfecho imprevisível. Foram, de resto, a nota dominante nos play-offs das finais da Engine Maputo Basket e Campeonato da Cidade. O público que se fez ao pavilhão do Desportivo, a 16 de junho de 2017, assistiu a um jogo equilibradíssimo e, acima de tudo, com muita espetacularidade. O Ferroviário de Maputo venceu no primeiro jogo o seu adversário por uma diferença de 5 pontos, 65-60. Depois, no dia seguinte, o Costa do Sol até deu muita réplica, mas o Ferroviário de Maputo acabou por superiorizar-se, vencendo por 67-39.
Estamos a trabalhar no sentido de superarmos aquilo que foram as derrotas anteriores, em termos de termos um bom performance, né? Com o sentido de podermos ganhar o Ferroviário. Pois esperar um Ferroviário de Maputo um pouco diferente daquilo que as pessoas estão habituadas. Nós tivemos os dois últimos jogos que fizemos do campeonato, foram jogos que não nos saíram bem, tivemos muitas dificuldades. Estamos a trabalhar no sentido de melhorar aquilo que foi a nossa prestação. Jogos emotivos foram igualmente registados no Campeonato Nacional, prova na qual o Ferroviário de Maputo foi o grande vencedor. O jogo 1 da final terminou com o resultado de 54-53, uma diferença de 1 ponto, que espelha a indefinição quanto ao vencedor. Mais do mesmo no jogo 2. Disputado com muita emoção e até ao limite, esta partida terminou com uma vitória do Ferroviário de Maputo por 75-76. A União Desportiva de Songo fechou um contrato de trabalho com Nassir Armando para comandar a equipa sénior de futebol até o final da época. O contrato assinado esta quinta-feira tem efeito a partir de amanhã. É o fim do suspense em relação ao novo treinador da União Desportiva de Songo, depois da demissão de Chiquinho Conde há 10 dias. Esta quinta-feira, a nova direção da União Desportiva de Songo, a comissão de gestão, liderada por Lucas Guni, foi ao Xingale de Tete levar Nassir Armando para comandar o banco técnico até ao final da época. Nassir Armando tem agora a missão de renovar o título nacional da União Desportiva de Songo e passar da fase de grupos da Taça Nelson Mandela, onde a equipa soma derrotas nos 2 jogos já realizados. De acordo com o comunicado da União Desportiva de Songo, o contrato com Nassir Armando tem efeitos a partir desta sexta-feira, devendo ser coadjuvado por Edson Fijamo, até então treinador interino, e Francisco Moanima, faltando a indicação de mais um adjunto para completar a equipa técnica dos hidroelétricos de Songo. Assim, Nassir Armando tem 2 dias para preparar a equipa que, domingo, recebe o Ferroviário da Beira, depois do empate a 1 bola diante do Teste África do Chimoio na última quarta-feira. Na divisão de honra ao nível da Zona Centro, Nassir Armando deixa o Xingale de Tete na 4ª posição com 8 pontos em 5 jornadas. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem. Continuação de uma feliz noite. Acompanhe a seguir a atuação do grupo Unanga na última gala do Fest Chorus. Revestirte, 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 revestirte de toda la armadura. Revestirte, 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 revestirte de toda la armadura. Revestirte, revestirte, revestirte. Estar firmes,